Nós continuamos conversando sobre o primeiro livro de Reis. Nós vamos recordar apenas o que fizemos há 15 dias atrás. Lembrando que na análise dos livros, ou melhor, na análise da atuação dos reis, o nosso autor teve a preocupação de fazer uma equiparação entre o Deus de Israel e a sua aliança no Sinai com o procedimento dos reis. Então, o critério pelo qual ele se pautou para escrever, tanto no primeiro livro de Reis quanto no segundo livro de Reis, ele se pautou por isso. Há um Deus que separou Israel do Egito, trouxe Israel do Egito, e por conta disso, então, esse povo teve que começar a vivenciar estatutos, mandamentos, regras que pertenciam a esse Deus. E ele então determinou exclusividade nisto e condicionou a vida deles a isto. Enquanto vocês estiverem comigo, vocês são abençoados. Quando vocês se desligarem de mim, vocês serão amaldiçoados. Essa era a regra. Lembrando que no Antigo Testamento, isso não fala de salvação. Não fala de salvação, fala de ter bênçãos de Deus ou não ter. De andar abençoado ou de andar sem a bênção de Deus. Por conta do convívio com a aliança que Deus fez no Sinai. Então, lembrando também que Jeroboão I, que foi o primeiro rei das 10 tribos de Israel, é o padrão do errado. É o padrão do errado. Porque ele criou bezerros de ouro para que o povo do norte não migrasse para o sul, para o templo de Jerusalém. Então ele disse assim, não, vocês não vão para Jerusalém, vocês vão ficar aqui, vocês vão adorar esses deuses aí. Ele não selecionou sacerdotes que fossem da tribo de Levi, ele pegou os que ele queria. E ele juntou um grupo de sacerdotes que não tinham, da parte de Deus, nenhuma nomeação. Então, ele desconfigurou, vamos dizer assim, todo o culto israelita, e ele é utilizado, então, como padrão para aquilo que é negativo. Então, ele diz assim, e esse rei andou segundo os procedimentos de Jeroboão I. Alguns ele cita isso, outros ele não cita isso. Mas o padrão não é Davi, não é Salomão, o padrão é Deus e a aliança. Do mesmo jeito que a gente tem que tratar com a questão de pecado. O que é pecado? Pecado é o que Deus diz que é pecado. Não é o que eu digo que é pecado. Porque eu sou subjetivo. Eu sou uma pessoa que conhece isso da existência humana. Não é? Posso dar um exemplo para vocês. Se eu pegar, por exemplo, uma caneta, acho que eu tenho uma aqui. Um dia ela aparece. Eu tenho uma caneta. E o que vocês enxergam? Descreva a caneta. Não, geralmente é uma caneta. Agora, detalhes da caneta. Ela é preta, completamente preta? Não, ela tem uma parte metalizada. Muito bem. A parte de baixo é inteirinha preta? É ou não? Eu estou cobrindo, mas ela não é. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma visão de mundo, vocês têm outra visão de mundo. Não dá para a gente
estabelecer uma regra baseada na nossa visão. Nós temos que pegar uma pessoa que tem uma visão integral. E essa pessoa que tem a visão integral é Deus. Então é por isso que quando Deus disse isso é pecado, e não tenho que desconfiar dessa palavra. Não tem. Então, sob qualquer instância, uma coisa que a Bíblia declara assim de maneira inequívoca, por exemplo, adultério, mentira, orgulho, vaidade, malícia, prostituição, todas essas coisas que a Bíblia declara são pecado. Por quê? Porque a Escritura estabelece. Mas aí você diz assim, mas a Escritura foi escrita por homens. A tese que nós defendemos é que eles foram pessoas, vasos que Deus convocou para escreverem o que Deus queria que fossem, as coisas que Deus queria que fossem escritas. E Deus escreveu coisas ridículas a respeito das pessoas. Não é natural que um homem público a gente só pegue as coisas boas dele para registrar, para deixar para a história, e de repente a gente começa a saber das podridões desse homem. A Bíblia fala de coisa boa e de coisa podre no mesmo homem, porque ela não tem nenhum comprometimento com essa pessoa. É por isso que ela expressa com clareza a vontade de Deus. Quando a gente vê então a atuação dos reis, a gente vê que quando o reino estava unido, 12 tribos juntas, houve Saul e Salomão que tiveram momentos bons, mas que terminaram de maneira infiel em relação àquele padrão de Deus, não é? No reino do norte, que foi aquele grupo que saiu com 10 tribos, nós temos apenas reis infiéis e temos 9 dinastias diferentes, quer dizer, nenhuma família conseguiu fazer sucessão, foi sendo trocada a família, quer dizer, não havia paz nesse reino aí, não havia paz, porque Deus tinha tirado a mão mesmo. No reino do sul permaneceu a dinastia de Davi, quer dizer, não o filho do filho do filho do filho do filho, mas eventualmente subia ao trono uma pessoa da grande família de Davi. Então, às vezes era o filho do filho, às vezes era o sobrinho do filho, às vezes não era essa sucessão de família, uma família, mas a família de Davi como um todo. E nós temos reis que foram fiéis e de reis que foram infiéis também, segundo o padrão. Mas o que nós temos no livro do Reis, especialmente, é o desenvolvimento da profecia, o desenvolvimento do movimento profético. É importante, então, a gente pensar que os profetas, ainda que a gente tenha no estudo teológico profetas anteriores, não é? Samuel, por exemplo, é uma figura de profeta anterior. Nós temos os profetas posteriores, e esses profetas posteriores, no tempo de Davi, por exemplo, a gente tinha Natã, a gente tinha Gade, a gente tinha diversos profetas que interagiam e diziam para os reis. O rei perguntava para Deus: eu posso ir para a batalha? E muitas vezes o profeta dizia: você pode ir para a batalha, Deus me revelou que você pode ir para a batalha e vai acontecer isso, isso, isso. Então o movimento profético no reinado de Davi, ele não é tão evidente, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas em momentos cruciais você percebe que os profetas entram e confrontam. Quando Davi, por exemplo,
tomou posse da mulher de Urias, o heteu, ele foi levado a se arrepender dos seus pecados por voz do profeta. O profeta foi a consciência dele. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas e resolveu fazer churrasco com seus amigos com a ovelha do seu vizinho, a única. Esse homem merece morrer, foi o que Davi disse. Mas esse homem é você. Como é que o profeta sabia? Deus colocou no coração do profeta falar isso. Então, o profeta é uma pessoa importantíssima no cenário de reis, porque o profeta acaba tendo o trabalho de ser a consciência do político. Vocês estão compreendendo qual é a função da igreja? A igreja é o profeta, é a voz profética de Deus para a humanidade e para tudo isto que está acontecendo com a gente. Então, pelo amor de Deus, ouça tudo que você quiser ouvir, mas pergunte a Deus o que Ele quer, porque é isso que importa. É Deus fazendo a sua vontade. A gente não ora assim? Seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Não é assim que a gente ora? Não é isso que a gente aprendeu a orar? Você quer que eu sente, meu filho? Obrigado. Eu estou me sentindo como um mestre da lei mesmo, que ele se sentava para lhe ensinar, né? Mas ninguém vai me enxergar. Eu agradeço, eu posso subir na cadeira. Então nós temos no Reino Unido, quando o reino está unido, 12 tribos, nós temos os profetas que estão junto aos reis, estão aconselhando os reis, mas ao mesmo tempo nós temos os sacerdotes que estão executando as suas tarefas, os levitas estão executando, quer dizer, a vida religiosa de Israel é bem conduzida do ponto de vista organizacional. Davi, 1 Crônicas 25 vai mostrar que Davi fez uma arrumação nos levitas que ficaram meio sem serviço quando o tabernáculo cessou de existir e passou o templo, ou ia passar o templo. Quando a arca ficou residente em Jerusalém, ele foi distribuindo as funções e a gente vê a organização desse período. No Reino do Norte, nós temos profetas que foram levantados para serem a voz de reprovação dos reis, porque eles andavam segundo o seu coração e não o coração de Deus. Então eles foram levantados para se opor, eles eram de oposição aos reis, porque eles estavam contra a vontade do Senhor. Então eles sofreram muito. Quando você lê Amós, por exemplo, Amós é uma pessoa que é do sul, mas vai para o norte profetizar, e ele diz assim: eu sou boieiro, eu não sou profeta, mas Deus me convocou para esse trabalho e eu tenho que falar, vai acontecer isso, aquilo, e vocês, se não se arrependerem, vocês sofrerão essas consequências. Então ele é desprezado, ele é rejeitado. E não só ele, mas vários outros têm essa mesma conotação. Agora, nós temos profetas que vão aderir aos reis e vão falar: o que o senhor quer ouvir? Eu tenho um discurso para o senhor, doce. É doce, mas amargo. Porque é mentiroso. É um discurso de adulação, é um discurso de mentira. Gente, neste momento do Brasil, o discurso é doce. De todos.
Todos querem se promover para que vocês votem neles. Depois é depois. Agora o discurso é doce. É por isso que vocês orem a Deus, clamem a Deus por sabedoria, por graça. Muito bem, o que temos mais? Temos os sacerdotes e profetas do sul, do reino do sul, que confrontam os reis e servem a Deus no templo, né? E a respeito da idolatria? Bom, a idolatria realmente começa a acontecer no final da vida de Salomão, porque Salomão se casou muitas vezes, fez aliança com os reinos em volta, muitas vezes por meio de casamento, e consequentemente ele acabou aderindo a esses cultos e criando altares e construindo altares para esses cultos. Sabe, eu tenho que agradar minha mulher, né? Porque afinal de contas, há muito em jogo. Então ele se tornou um crente à moda daqueles falsos mestres de Pedro, que Pedro mostra. Você precisa ter fé, mas pode viver do jeito que quiser. Não, não pode. Não pode. Mas Salomão viveu assim. E aí nós temos, então, como consequência direta desse modo de Salomão viver, a divisão do reino em dois após a sua morte. O reino do norte aderiu principalmente a Baal e Astarote, e como consequência direta disso, nós temos aí um período de 3 centenas de anos, em que eles conseguem viver como reino, mas depois disso eles são dominados inteiramente, devastados pelos assírios em 722 a.C. O reino do sul vê a coisa do lado de lá acontecendo, mas conforme o rei, o povo se volta à idolatria. E, como consequência da ida para a idolatria, Deus corta o reino de Judá de vez em 586 a.C., mas promete trazer o povo de volta. Não é? Então, e Deus vai afirmar que não só do reino do sul, mas do reino do norte, existem pessoas que não se ajoelharam perante Baal. Por exemplo, Elias vai para a caverna, e ele vem com esse discurso: Senhor, só eu fiquei. Eu não conheço mais ninguém que seja tão louco quanto eu de defender o teu nome. E Deus olha para ele e diz assim: tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu segurei. Então tem gente do reino do sul e tem gente do reino do norte que se chama remanescente de Israel, e o remanescente de Israel foi preservado. Em outras palavras, todo aquele que confessar o nome de Deus e permanecer fiel, não importa o lugar onde esteja, será preservado. Então vocês podem ver que quando Deus trabalha esse conceito de bênção e maldição, Ele trabalha do ponto de vista comunitário, da nação inteira, mas Ele também trabalha na condição individual. É necessário que cada indivíduo seja responsável diante dele. Então nós temos essas informações que eu já passei para vocês, não é?
A palavra-chave desse livro é obediência e desobediência. E aqui está a lista dos reis, tanto o reino unificado até o reinado de Israel e Judá no tempo do primeiro livro de Reis. Quando a gente estudar a segunda Reis, nós vamos ter outra tabela aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Lembrando só que o livro pode ser dividido em duas unidades, quando ele está unido e quando ele está dividido. Não é? Deu tempo de ler tudo aí? Deu? Deu? Muito bem. No tempo de Salomão, vocês podem ver esta área aí mais veemente aí do lado de cá. Vocês podem ver o tamanho que o reino de Israel obteve quando unido. E quando dividido, vocês podem ter essas duas linhas aqui, a linha amarelada, que faz um percurso assim, que é o Reino do Norte, e, portanto, vocês podem perceber que logo de cara, esses reinos são expoliados em território. Deus tira o comando dos territórios, não é? Deus tira o comando dos territórios, logo de cara, a terra já não é mais um legado para eles. Deus vai tirando, Deus vai podando, para que eles se arrependam. É por isso que quando a gente terminou aqui, a gente perguntou, será que a sua vida é tão boa quanto deveria ser? Será que tem coisa que você precisa abandonar e ser mais obediente para viver melhor? Essa foi a pergunta que a gente deixou aqui. Então, olha, eu vou ler, simplesmente ler, porque o nosso tempo é muito pequeno. Nós temos esses fatos que me parecem significativos. Um filho, o filho que deveria assumir o trono, Adonias, usurpa o trono. Salomão, na verdade, já é o prometido, já é o escolhido, inclusive pela ação do profeta. Então o profeta intervém nessa questão aqui, e Davi então instrui a Salomão e morre. Qual é a instrução de Davi? Fique fiel à palavra de Deus, fique fiel à palavra de Deus. Enquanto você ficar, você vai permanecer. Esse é o recado. Então, Salomão assume, e Adonias é executado, Joabe, o general, é executado, Simei, que é o aliado deles, também é executado. E aí, então, Deus aparece para Salomão e diz assim, peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão diz assim, Senhor, esse povo é grande, é complicado governar sobre ele. Eu quero um coração compreensivo, um coração que entenda os problemas, um coração que me capacite a decidir com sabedoria. É isso que os governantes deveriam pedir. Então, qual é a resposta de Deus? Falei, eu gostei do seu pedido. Eu achei um pedido bom, sensato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Não vai haver rei na sua época que seja tão inteligente e sábio quanto você. Mas eu vou te dar o que você não me pediu. Eu vou te dar dinheiro, riqueza, eu vou te dar temor das nações em volta, eu vou te dar prosperidade, as pessoas vão ouvir falar do seu nome. Isso você não me pediu, mas eu vou te dar. E eu vou te dar na seguinte condição. Dá para vocês me ajudarem aí? Se andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, eu prolongarei os seus dias. Dá para perceber então que é condicional. Toda esta graça é condicional. Ô gente, isso não mudou, viu?
Continua valendo para hoje. Ok? Tá? Então, Salomão é testado na sua sabedoria, confirmado no trono, com a história das duas mulheres, não é? Para quem não estava aqui, duas mulheres têm bebês, com diferença de dias. Um deles falece, então a outra é roubada, porque a mãezinha do falecido pega o filho da outra e diz que é dela. Então Salomão manda dividir em dois o bebê vivo. O que é que uma mãe sincera faz? Leva, leva, leva. O que que a mãe que não tem nada a ver, nenhum compromisso, a mãe falsa faz? Corta, corta, corta. Nem para ela, nem para mim. E Salomão descobre então quem é a verdadeira mãe pelo espírito maternal. Isso é muita sacada, né? Muita percepção. Então, Deus faz Salomão um homem diplomata. Eu percebi que o nenê, com determinados gritos, reage. Eu estava prestando atenção nisso no batismo. O que fez o nenê chorar? A frequência. O bebê também escuta, viu? A frequência. É muito interessante, a gente não capta essas coisas, né? Mas é interessante, a criança é suscetível à frequência do som. Nós também. Vamos lá. Então Deus dirige as relações entre Salomão e Hirão, e eles fortalecem a amizade, de modo que Hirão vai ser o grande fornecedor de todo o material necessário para a construção do templo. Deus fala a Salomão e condiciona o futuro da nação à obediência dos seus mandamentos. Mais uma vez Deus fala a ele. Aí o templo é construído. Entre o templo e os os palácios de Salomão, ele gastou 20 anos fazendo essas obras. E Deus então aceita aquele templo como seu, e a glória do Senhor enche a casa do Senhor, como havia ocorrido com o tabernáculo no deserto. E aí Salomão ora, e Salomão abençoa o povo. Quer dizer, ele está agindo ainda como um crente e como um crente que quer o bem do seu país. Então, por enquanto, você está sentindo Salomão bem conectado com Deus, não é? Bem preso aos propósitos, e é importante você se lembrar que um crente tem que viver assim, o tempo todo, debaixo da bênção de Deus, por obediência. Ele já está salvo, ele não precisa se salvar por meio do seu mérito, ele precisa continuar praticando aquilo que ele recebeu. E aí então, o que nós percebemos é que com este sinal, a glória do Senhor enche a casa de Deus, com este sinal, toda a população percebe a presença de Deus, a existência de Deus, e por isso a nação fica bastante avivada. A oração de Salomão, eu começaria por ela hoje de manhã, mas a oração de Salomão é muito interessante de ser lida, é muito interessante de ser analisada. Ele disse assim: toda vez que o povo pecar e olhar para esta casa, e olhar na direção desta casa, então perdoa. Usa esta casa como um veículo da fé dos crentes. Quando Jesus Cristo veio, ele disse assim: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Todo mundo imaginou que ele estava falando do templo, erguido por Herodes durante 46 anos.
que era uma réplica do templo de Salomão. Ele não estava falando deles, da obra, da construção. Ele estava falando do seu próprio corpo, porque ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Mas a ideia da oração permanece, porque se o templo funcionou como uma espécie não é só de referência, não é só de indicador, o templo funcionou como mediador. Porque olha, se o crente estiver lá longe, se ele pecou e foi banido de Israel, e ele está lá longe, mas se ele olhar para Jerusalém, se ele olhar para o templo, essa figura é uma espécie de repetição daquela ideia da serpente de bronze, que teve no deserto. As cobras mordiam os israelitas. Então Deus disse assim: construa uma cobra que fique colocada ali numa haste, e toda vez que a pessoa for mordida e olhar, não é fazer uma prece, é olhar, ela vai ser curada. Então precisava de fé, precisava de confiança, a pessoa precisava de confiança. Do mesmo jeito, se olhar para o templo, quer dizer, está longe, está quilômetros longe, mas se olhar na direção do templo, perdoa o pecado dessa pessoa. A mesma ideia é carregada para o Novo Testamento, porque quando a gente peca, a gente deve olhar para quem? Olhar para o sacrifício de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado, um paráclito, junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é propiciação pelos nossos pecados. Por que eu tenho que olhar para Jesus quando eu peco contra Deus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Bom, então o que nós temos aqui mais? Nós temos a fala de Deus, e eu chamei de terceira teofania, porque no capítulo 9, então, Deus renova a sua aliança com Salomão. Eu não vou deixar a sua casa sem um descendente, se você ficar firme comigo. É sempre nessa condição. Aí o que acontece? O reinado de Salomão cresce, a sua projeção internacional cresce, nós vamos ver isso no livro de 9:10 a 10:29. A idolatria de Salomão também é demonstrada, o julgo desigual, não é? E aí então vem a disciplina de Deus sobre Israel. Capítulo 11, versos, eu tenho mais 5 minutos, por favor, fiquem comigo aqui. Capítulo 11, versos 11 a 13, e diz assim: por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Então todas essas atitudes de Salomão fazem com que Deus exerça uma disciplina sobre Israel, e a história vai acontecendo e parece que é natural a divisão, natural. Não é, é provocada por Deus, é provocada, é predita e realizada. Então, Roboão, por sua conduta, produz a divisão do reino como Deus havia declarado.
E a ideia é simples. Salomão encheu o povo de impostos para conseguir fazer as suas obras. Roboão ouviu os conselheiros da sua idade, não é? E disse assim: olha, se meu pai pressionou vocês, eu vou pressionar muito mais. E isso fez a divisão acontecer. Do lado do norte, você tem a idolatria de Jeroboão I, primeiro rei de Israel, e aí a descrição disso, e depois você tem a disciplina de Deus sobre Judá, nos dias de Roboão, capítulo 14, dá uma espiada ali, versículos 25, 26 e 30, e diz assim: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Não tinha tido esse tipo de problema antes. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Verso 30. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Por causa de quê? Por causa de falta de fidelidade. Então você tem aí um descritivo, segundo o autor, de quem foi positivo e de quem foi negativo em obedecer a Deus. Quais são os positivos? Asa e Josafá, só. De todos esses aí, todos esses foram reprovados por Deus. A Bíblia é imparcial. Então o que temos? Deus levanta profetas em Israel. Então temos a figura principal de Jeú contra o rei Baasa, Elias, que tem uma grande participação no livro de Reis, contra Acabe, Jezabel e Acasias. E nós temos Micaías. Esses 3 profetas ganham destaque por serem profetas que denunciam no reino do norte todo o pecado de Israel. Então nós vamos assistir Deus disciplinando Israel por meio da seca. Não vai chover durante 3 anos e meio. Pô, Israel já é uma fornalhazinha, não é verdade? Frio intenso de noite e calor intenso durante o dia. E aí a gente tem seca por 3 anos e meio, profetizada por Elias. Deus ordena então a Elias que saia do país e vá viver sobrevivendo de uma mulher viúva estrangeira. Então ele fica fora do país, é procurado e não encontrado. Mas é um capítulo muito interessante, este capítulo, porque ele então abençoa aquela viúva estrangeira, ressuscita inclusive o seu filho, e Deus então traz Elias de volta, confronta e vence os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ainda por Elias, Deus traz a chuva de volta, e Elias está devastado, gasto. A gente fala de Elias e aqui a gente entende um pouco do que é depressão. Porque com essas coisas todas que Elias teve que fazer, ele se esgotou. Ele foi se esconder. Então Elias é um homem fortíssimo, não é? O substituto dele, o Eliseu, disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, eu quero ser uma pessoa igual a você, mas eu quero ser assim, como se fosse seu filho, como se fosse o seu filho primogênito. A bênção dupla era para o primogênito. O Elias era solteiro e ele disse assim: eu quero ser adotado por você. Foi o que Eliseu disse, porção dobrada do espírito. Não é o espírito em dobro.
Porque o Espírito é um só. Quando ele vem para a gente, ele vem inteirinho. Ele não vem metade, não vem 3/4, não vem 1/4, ele vem inteirinho. A gente é que tem que se entregar e experimentar. Então os crentes experimentam níveis diferentes do Espírito de Deus por conta da sua obediência. E aí então nós temos o quê? Nós temos Deus curando o espírito de Elias, Deus declarando a sua vontade, e por fim, Deus fazendo uma coisa que nenhum de nós pode imaginar. Deus recolhendo Elias numa carruagem de fogo. Ele não experimentou a morte física do jeito que nós experimentamos. É claro que ele não entrou na presença de Deus e já tem um corpo. Eu acho que aquela carruagem de fogo serviu para queimar o corpo dele. Ele foi cremado nas alturas. Isso é heresia minha. Edgar, eu posso falar uma heresia assim? Eu não sei o que aconteceu com o corpo dele. Ele foi burilado, não sobrou nada, só a alma dele. Não é? Mas ele está na presença de Deus, ele apareceu no Monte da Transfiguração. Ele está lá, aguardando a bendita esperança. A gente vai cruzar com ele lá. Vai ser magnífico. Elias, como é que foi aquele papo com o Senhor na caverna? Ele vai dizer, nem quero lembrar. Então, Deus usa Micaías para profetizar a morte de Acabe, e assim o texto termina. Quais são as doutrinas que a gente pode tirar do primeiro livro de Reis? Primeira doutrina, que Deus é soberano. E Deus não está longe. Deus está perto. Deus está governando. Não, pastor. A história é caótica. Da nossa ótica é caótica. Pela nossa ótica é caótica. Mas não pelo Senhor, porque Ele está fazendo as coisas. Ele não disse para Salomão que ele ia dividir o reino, papapá. O povo esquece. O povo esquece, vão passando os anos, o povo esquece da profecia, mas ela está lá, e no momento de Deus, ela entra em vigor. Deus está fazendo isto. Deus está movendo a história e é soberano, porque Ele é o dono da história. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de todas as coisas. E se você se submete ao Senhor, você acompanha o dono da história. A santidade de Deus. A santidade de Deus é percebida por meio dos seus estatutos, mandamentos. Aquilo que Deus falou para Israel era o que Deus queria. Quando Deus falou por Miqueias, Ele disse assim, o que eu peço de ti? O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisinhas. Dá até sermão presbiteriano. Santidade de Deus, é ela que move tudo. E um crente precisa saber que ele não pode idolatrar nada. Nada ele pode idolatrar. Nem a mulher, nem a família, nem o carro, nem a casa, nem os bens, nem a ideologia que ele defende. Nada pode assumir o lugar de Deus na vida de um crente. É adoração exclusiva, porque Deus assim fez. A outra coisa é que Deus não brinca, Ele é justo. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não vai ter jeitinho. Por esta fala, Deus não é brasileiro. Não tem jeitinho. A quarta coisa que aprendemos é que nós somos responsáveis sim.
A gente recebeu de Deus um legado e a gente vai ser cobrado pela nossa atuação. Nós somos responsáveis por obediência, por fidelidade aos mandamentos e os estatutos de Deus. Mas tem uma coisa que supera a nossa responsabilidade, que é o cuidado de Deus para conosco. Assim como Deus cuidou de Elias, tratou Elias assim com tanto amor, com tanta graça, com tanta misericórdia, Ele faz isso com cada crente. E cada crente precisa confiar. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar da minha causa. Eu não preciso me vingar de ninguém. Eu não preciso ficar assustado com o dia de amanhã, porque eu sei que todas as coisas que Deus anunciou vão acontecer, queira eu, queira não, ou não queira eu. E o que eu tenho que fazer hoje é deixar Deus me tratar. Então leia como Deus tratou Elias, você vai ficar encantado. E se lembre que Deus vai tratar você também. Amém? Amém aí em cima? Deus abençoe. Deus fortaleça todos vocês. Deus sustente a vida de vocês. Deus anime vocês a continuarem fiéis ao invisível. Porque ao visível não tem graça. Não é? Então, crente que anda com farol alto vai incomodar os contrários, mas está olhando para cima e não para frente simplesmente.